Olá pessoal, muita paz, que vocês estejam ótimos. Eu sou Wilson Fortes, tenho um recado bem especial para falar contigo. Eu tive esse insight, esse sentimento de gravar para você, de deixar esta aula aqui. Estava aqui no meu escritório e por isso vocês estão vendo aqui um cenário diferente, tá? E como está bem cedo, eu acordei, fiz as meditações e tal, e já vim pra cá. Tem o galinho do vizinho ali que tá cantando, vocês vão escutar aí de fundo. Não coloquei música, nem mantra, nem nada. É só o silêncio e o sonzinho desse galinho aí cantando de fundo do vizinho. Muito bem, vamos lá. Pessoal, quero falar contigo sobre a confiança que vai te deixar imbatível. É o tema dessa aula. A confiança que te deixa imbatível, tá? Vou deixar gravado aqui na rede para vocês assistirem quantas vezes quiser e também podem compartilhar com outras pessoas. Eu vou utilizar uma historinha do Osho e depois eu vou utilizar uma passagem de um livro que eu tenho aqui pertinho, daqui a pouco eu pego, tá? Essa historinha o Osho contou em um de seus livros, não me lembro exatamente qual, talvez tenha sido o livro Antes que Você Morra, talvez tenha sido Sublime Vazio, talvez tenha sido a autobiografia dele, ou talvez tenha sido O Caminho das Nuvens Brancas. Eu citei todos esses porque nesse ano esses são os livros que eu estou lendo ele, tá? Ano de 2025, mas você pode estar vendo isso aqui em 2030, porque os conteúdos são atemporais. Então, às vezes eu falo sobre datas, mas isso não importa tanto. Beleza? Seguinte, gente. Nessa historinha, havia um homem que era considerado um homem de muita fé, de muita confiança em Deus. Por tudo ele agradecia. Por tudo ele agradecia, por tudo ele considerava que era obra do Criador. Até as coisas ruins que aconteciam com ele, ele considerava que era a misericórdia do Criador, né? E começavam a acontecer uma série de coisas ruins com ele. Ele perdia o emprego, ele dizia: Deus, obrigado pela sua misericórdia. Depois ele escorregava, caía no chão, quebrava o braço e dizia: Deus, obrigado pela sua misericórdia. Depois ele era assaltado na rua e levavam todo o dinheiro dele e ele dizia: Deus, obrigado pela sua misericórdia. Um belo dia a esposa deixou ele, levou os filhos para bem longe para ele nunca mais ver os filhos. E ele disse: Deus, obrigado pela sua misericórdia. Cortaram a energia dele, porque ele não conseguiu pagar. Ele ficou no escuro e ele disse: Deus, obrigado pela sua misericórdia. Depois o dono do apartamento despejou ele, mandou ele embora. E ele ficou na rua sem ter onde morar. E ele disse: Deus, obrigado pela sua misericórdia. Até que ele arranjou uma fazenda para ele trabalhar e conseguir morar lá e o pessoal dar o que comer para ele. E ele estava trabalhando na construção de uma cerca de arame farpado. E um prego se soltou e puxou o arame, e esse arame puxou a estaca, e a estaca bateu nele. Foi uma pancada muito forte, ele voou longe, caiu, se ralou todo, se quebrou todo, levantou, olhou para o céu e disse: Deus, isto já está ficando ridículo. Vejam que grande diferença, né? O Osho conta essa história para falar sobre fé, para falar sobre diferença de religiões e tal, né? Mas claro, ela é útil
para muitas outras coisas na vida, para muitas coisas. E nesse momento que ele parou e, em vez de ele dizer obrigado pela sua misericórdia, ele disse, isso já está ficando ridículo, né? Significa que todas as outras vezes ele não estava realmente agradecido pela misericórdia de Deus. Porque se ele disse isso já está ficando ridículo, né? Então ele contou com todas as vezes que ele se deu mal e ele atribuiu tudo isso ao Criador. Tudo isso ao Criador. Tem outra historinha rápida que dessa vez é de um mestre que sempre dizia para os discípulos, Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. E claro, o mestre budista Zen, ele vive com o que dão a ele, né? Ele vive no abrigo que dão a ele. E nesse dia ele não conseguiu nenhum abrigo e nenhum alimento para todo mundo que ele pediu. Então ele foi para a floresta e um discípulo foi junto porque estava muito curioso em saber o que ia ser dele nesse dia. E eles estavam na floresta e o mestre estava com muita fome e começou a chover. E ele estava sem abrigo e ele ia dormir lá na floresta. E o discípulo disse, mestre, como é que você fica desse jeito? Como é que você consegue achar que Deus ia querer para você que você estivesse com fome, com frio, nessa floresta cheia de animais perigosos à noite e se molhando aí de chuva, né? E o mestre disse, por alguma razão, Deus sabe que isso é o melhor para mim, por alguma razão. Enfim, né? São exemplos que ele dá de fé e de aceitação. Fé e aceitação. Esses exemplos vão ao extremo, né? Porém, nesse segundo caso, era de fato real. O mestre não estava achando a situação ruim, ele estava aceitando totalmente e plenamente. E ele tinha pedido abrigo e comida, mas ele não tinha recebido. Então, se eu já fiz a minha parte, o que mais eu posso fazer além de aceitar? Somente isso. É diferente do exemplo da pequena historinha. Ele queria ser grato, né? Mas ele estava fingindo que ele era grato. Tanto é que quando chegou no limite dele, ele disse, isso já está ficando ridículo. Pessoal, eu quero ler para vocês. Deixa eu ver se meu óculos aqui está embaçado ou não. E acredito que por causa da minha iluminação aqui deve ficar uma rodinha de luz na lente do meu óculos. Se ficar muito ruim, eu tiro. Olha aí como é que fica. Mas como eu vou praticamente estar de cabeça baixa aqui porque eu vou ler o livro, tá? O livro é esse aqui. Não sei se está aparecendo ao contrário ou normal para vocês, porque estou gravando com a câmera frontal. Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. Essa publicação aqui da Almenara, ela não existe mais, porque a Almenara, por alguma razão, deixou de publicar as Cartas de Cristo. E se você perguntar por quê, a dona da editora tem uma boa explicação lá no canal dela, que é a Sol, tá? Mas este trabalho do Cristo e das consciências que estão conectadas com a dele continua. Então, muito provavelmente, eu gosto de pensar que vai aparecer outra editora brasileira que venha publicar as Cartas de Cristo. Mesmo assim, é possível conseguir material online e talvez tenha alguma editora em outro país que consiga vender, só que aí nesse caso não vai vir traduzido para o português, né? Então, ou você lê online, ou então, se você não adquiriu esse livro, você espera que outra editora comece a publicar as Cartas de Cristo. Na verdade, eu não pesquisei, eu não sei se já tem outra publicando ou não. Mas é a primeira carta e é da página 44.
Nesse momento, o Cristo encontrou com a consciência divina e ele está vivendo. Ele está vivendo a essência da consciência divina para ele poder conhecer. E ele está descrevendo as características do poder criativo amoroso, que é a manifestação da consciência divina na vida das pessoas. E ele está dando 9 características para a manifestação desse poder do Criador. Aqui é a característica de número 5. Número 5. A parte que eu quero falar, ela é só um trechinho final, mas eu vou ler ela toda, tá? Não vou ler a carta 2 toda, porque é grande. Mas vou ler esse trecho, que é a característica número 5 do poder criativo amoroso. E quando chegar na parte que eu realmente quero trazer aqui, eu vou destacar para vocês. Mas, para título de compreensão, eu vou ler completo esse parágrafo aqui. Número 5. Esta característica de proteção é combinada com outra característica de satisfação das necessidades. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagem e pluma para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-a no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor. As pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com um tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Que tipo alegre, feliz, de amor e cuidado se expressou nesses pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência, e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser. Esses luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais, se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Mesmo as funções naturais foram tão inteligente e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. E tudo isso tão bem escondido. Que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosa e suprida. Mais uma vez, ergui louvores e fui elevado em dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressar a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Nesse momento de compreensão da natureza, foi nesse momento de compreensão da natureza, do poder criativo, que cheguei até a plena consciência do amor que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Ponderando sobre esse amor, percebi que é a mãe na criação que nutre, protege, satisfaz as necessidades
e tenta prover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Muito bem, então o trecho que eu quero destacar para esta aula é esse. Eu senti, mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Muito bem. Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. Agora eu vou tirar o meu óculos para não ficar essa rodinha de luz aí na lente. Muito bem. Vou arrumar aqui minha posição. Se a humanidade desejasse voar, acreditasse que fosse possível e desejasse de todo o coração, alguma coisa a mais seria acrescentada para que pudesse voar. Ou seja, de tão generoso que é o Criador. Oi, Tauriel, depois eu falo com você. De tão generoso que é o Criador. De tanto que o Criador fornece as necessidades. De tanto que essa consciência inteligente e amorosa trabalha para satisfazer tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Né? Então, esse tema aqui, esse trecho que eu li, ele é completamente diferente, né? Ele expressa uma coisa completamente diferente dessas historinhas do Osho que eu contei. Mas aqui nós precisamos fazer uma fusão entre as duas coisas apresentadas. As historinhas do Osho e aquilo que o Cristo fala sobre o Pai atender às necessidades humanas. Exatamente esse trecho que diz: se a humanidade desejasse de todo o coração e acreditasse que poderia voar, alguma coisa a mais seria acrescentada para que o ser humano tivesse asas e voasse. Palavras do próprio Cristo. Tá? Desejar de todo o coração. Acreditar que pode voar. Quando ele diz de todo o coração, quando ele diz acreditar, ele está falando de uma crença que porta o sentimento mais forte e mais profundo que você possa ter. Então, as pessoas não param para analisar em que elas estão acreditando. Quais são suas mais sinceras crenças? E o que é que está no seu coração? O que é que está no seu coração? O que é que você está se permitindo sentir enquanto você acredita no que você acredita? Porque isto direciona a sua vida. Isso cria sua realidade. A confiança que te torna imbatível, que é o tema dessa aula, ela está no seu coração. Mas ela também está nas suas crenças. Precisamos destas duas coisas, desses dois elementos. A sua crença e o seu bom sentimento. Que é o que ele quer dizer quando ele diz acreditar, né, e desejar de todo o coração. De todo o coração. Significa com o sentimento mais forte que você possa ter. E que a crença já esteja no seu subconsciente. Eu vivo falando que você precisa fazer o seu melhor e soltar. Faça o seu melhor e confie. Faça o seu melhor e espere. E eu vivo também falando sobre você se harmonizar com os resultados.
quando você estiver fazendo o seu melhor, e quando você estiver fazendo o seu pior, esses dias eu escrevi um texto no Facebook que às vezes você faz o seu melhor, mas às vezes você faz o seu pior. E tá tudo bem um dia, dois, alguns dias onde você não consegue dar o seu melhor. Onde naquele dia você está dando o seu pior e o que é que tem. Estou falando isso lá no artigo. Tem dia que você está sorrindo e tem dia que você está chorando e o que é que tem. Tem dia que você está contente, alegre, feliz. Tem dia que você está triste, com raiva. O que é que tem? Você não é um ser humano, né? Então esse artigo lá no Face, eu indico que vocês vão lá para ler. Tem muitos artigos lá maravilhosos sobre iluminação e expansão da consciência. Esse artigo é sobre transcender a dualidade, aceitar a dualidade, viver no mundo sem ser no mundo. Aceitar que aqui é uma dimensão de dualidade e viver essa dualidade sem se identificar com ela. Sem se identificar com ela. Então, se você não se identifica, preste atenção. Se você não se identifica com o que o seu ego julga que é maravilhoso, que é bom, que é gostoso, que é uma delícia, e você também não se identifica com o que o seu ego julga que é ruim, que é chato, que é doloroso, que é sofrimento, você transcendeu a dualidade. É só não se identificar. É só aceitar. É só soltar. Porém, ao mesmo passo que você faz tudo isso, que você aceita a dualidade, que você solta, que você convive, que você transcende, vai ter muitas ocasiões onde você vai conseguir fazer o seu melhor e vai ter ocasiões onde você só vai conseguir fazer o seu pior. Outras você vai fazer mais ou menos, tá? Porém, o mais importante é que você vai soltar os resultados. Porque aquilo que você quer fazer, que você pretende, que você deseja, eu tenho dito o seguinte: observe se está tudo 100% nas suas mãos. Porque aí vai ser do teu jeito. Vocês nunca repararam que só é do teu jeito aquilo que está totalmente e unicamente na tua mão? Aí depende de você. Depende de você. O resultado. Porque está tudo na sua mão. Mas se não tiver tudo na sua mão, se só tiver uma parte na sua mão, não depende só de você. Depende de você e do todo. Depende de você e da existência. Depende de você e do fluxo do universo, dos acontecimentos programados por essa inteligência amorosa universal que o Cristo fala em suas cartas. Porém, o seu estado, como você vai ficar, como você vai se permitir sentir, isto é 100% responsabilidade sua. Porque você simplesmente pode escolher: se o resultado for X, eu vou ficar bem. Se o resultado for Y, eu vou ficar mal. Então o resultado tem que ser X. Eu estou fazendo o que eu posso ou o que eu não posso. E o resultado tem que ser X para eu ficar bem. Aí você não assumiu o seu poder. Assim você não pode ter confiança inabalável. Nem uma confiançazinha básica de plástico você tem. Você se tornou escravo, escrava do resultado. A confiança que te deixa inabalável é você dizer: se o resultado for X ou se o resultado for Y, eu vou ficar bem. Porque eu sei o que fazer comigo diante do melhor que aconteça, e eu sei o que fazer comigo diante do pior que aconteça. Eu estou conseguindo dar o meu melhor? Sim. Ótimo. Muito bem. Ah, eu não estou conseguindo dar o meu melhor nisso aqui. Aceita. Hoje não dá.
Não, hoje não. Hoje não consigo. Tentei, mas não deu. Pronto. Eu aceito, eu confio. E vai vir o que vier. Vai dar o que der, gente. E você vai aceitar, você vai desfrutar. Sabe por quê? Porque amanhã é possível recomeçar. Depois é possível fazer de novo. Sempre é possível tentar de novo. E se hoje não saiu do seu jeito, aceita, convive, transcende, faz o que você puder consigo e fica bem. Amanhã pode sair do teu jeito. Vai ser mais fácil ficar bem, né? Vai ser mais fácil. Mas quando não sai do teu jeito, também dá para ficar bem. Se você se prepara tanto para o pior quanto para o melhor. Se você... Olha, o fantasma fechou a porta ali. Foi o vento, gente, foi o vento. Porque ali tem um janelão, aí o vento entra e fecha a porta. Se você se prepara para X ou se prepara para Y, se você se prepara para o resultado melhor e se você se prepara para o resultado pior, você tem confiança inabalável. Você vai se colocar no bem, você vai se fazer ficar bem. Se fazer ficar bem. Aí nada te abala. Quando eu digo nada te abala, tá? Quando eu digo você se torna imbatível, eu não estou dizendo que você está imune à dor. Eu não estou dizendo que você está imune à tristeza, que você está imune à raiva. Não. Quando sair o pior, quando sair o que o teu ego julga o pior, julga o ruim, julga o que você não quer, você vai ficar mal, minha filha. Mas você vai estar imbatível porque você sabe cuidar de você quando você está mal. Porque você aceita o resultado que o seu ego julga como ruim. Eu aceito aqui esse troço. Eu não estou gostando, mas eu aceito. Eu vou fazer o que posso, é o que tem para hoje. E amanhã eu tenho uma nova oportunidade. Amanhã eu tenho uma nova oportunidade. Tá? É isso, gente, que eu sinto de compartilhar contigo nesse dia de hoje. 13 de junho de 2025, sexta-feira. Muitos dizem que sexta-feira 13 é o dia do azar. Quem quiser acreditar nisso, acredita. Eu não acredito. Acredito que eu posso me colocar nos estados de bem-estar ou de mal-estar. Isso aí depende de mim. E tem coisas na minha vida, algumas delas dependem 100% de mim. Se eu fizer o meu melhor, eu tenho o melhor resultado. Se eu fizer o meu pior, eu tenho o pior resultado. Outras coisas vão depender de mim e do todo, o fluxo da inteligência universal. E esse sempre traz o melhor. Porém, se os planos dessa consciência inteligente e amorosa universal não forem os mesmos planos do meu ego e sair diferente do que o meu ego está desejando, sim, vou ficar mal. E se eu não souber o que fazer comigo, enquanto eu esteja mal, eu vou sofrer. Vou sofrer. Porque sofrimento é ausência de consciência. Eu não estou consciente do que está acontecendo, do propósito que tem por trás disso, e eu não sei o que fazer comigo, então vou sofrer. Mas quando eu sei o que fazer comigo, quando eu cuido de mim, quando eu aceito a situação, quando eu transcendi a dualidade, aí sim eu não sofro. Dói, mas eu não sofro porque eu sei o que fazer com a dor. Então, assista essa aula quantas vezes você quiser, compartilha com quem você sentir que vai ser útil. Até uma próxima oportunidade, pessoal. Um somos nós.